Estudo brasileiro descobre como o vírus da Covid-19 usa células para se replicar. Pesquisadores da Unicamp e da USP conseguiram descrever a interação de uma proteína humana com a proteína do SARS-CoV-2, revelando uma das maneiras pelo qual o vírus recruta as células do corpo humano para se replicar. Com testes in vitro, eles ainda conseguiram inibir a interação entre as moléculas do vírus com as células do corpo, com o uso de um fármaco que reduziu a replicação viral entre 15% a 20%. A proteína estudada é a pCNA, antígeno proliferante do núcleo celular, que interage com a proteína M de matriz, do SARS-CoV-2. Durante as pesquisas, eles conseguiram com sucesso impedir ou inibir a migração de proteínas até o citoplasma, pois a presença da proteína M faz a pCNA migrar do núcleo das células, onde ela deveria ficar, até o citoplasma. A redução não foi tão significativa assim, mas é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma terapia contra a replicação do SARS-CoV-2 e uma alternativa para futuros tratamentos. Então, núcleo celular é o assunto da nossa aula de hoje. Então, vem estudar com a Mi. No assunto da nossa videoaula de hoje, iremos dar sequência ao estudo da célula, citologia, que é núcleo celular. Então, hoje nós vamos ver algumas particularidades dessa parte da célula. O núcleo celular possui um formato esférico ou ovoide e está presente na maioria das células eucarióticas. Então, aqui na figura você consegue observar, Então, ele tem um formato ali, bem esférico, e dependendo da célula pode ter um núcleo só. Você pode encontrar dois núcleos. Aqui nós temos um exemplo desse protozoário, que é o paramécio. Aqui você vê o micronúcleo e aqui o macronúcleo. Então ele possui dois núcleos numa mesma célula. Então recebe a classificação de binuclear. Ou você também pode encontrar uma célula que vai possuir vários núcleos ao mesmo tempo. Nós chamamos de plurinucleada ou multinucleada. Aqui temos o exemplo das células que formam o tecido muscular esquelético. Então, foram várias células se unindo, formando ali o tecido. Então, todas elas tinham núcleo, então formou um único tecido com vários núcleos ali, então, nessa célula. E também temos células que não têm ali o seu núcleo. Na origem dessa célula, que é o exemplo que nós temos, são as hemácias de mamíferos, ela teve uma célula progenitora que possuía núcleo, mas de acordo com a sua especialização em maturação, quando ela chega nesse formato de uma hemácia, aí ela perde o seu núcleo. Por que eu coloquei hemácias de mamíferos? Porque existem outros animais, como as aves, por exemplo, que as suas hemácias são nucleadas. No caso dos mamíferos, como não tem núcleo, então recebe a classificação de uma célula anucleada. Então, agora que a gente já viu que existe célula com um núcleo só, dois, vários ou sem núcleo, qual é a função, então, do núcleo? O núcleo tem a função de guardar ali o material genético. Então, ele é o local de abrigo do DNA. Ele é o centro de comando da célula. Então, é ali que tem as informações para fazer o controle do metabolismo da célula, fazer ela funcionar. Assim também como a fabricação dos ácidos nucleicos, tanto RNA, RNA ribossomal, RNA mensageiro e também o DNA. O núcleo, ele é considerado uma organela, inclusive é a maior organela da célula interfásica, ou seja, aquela célula que não está se dividindo. Quais são as estruturas, então, do núcleo? São basicamente 4 estruturas. A primeira que nós vamos falar é a carioteca.
também chamada ou conhecida de envoltório nuclear. A carioteca, ela reveste todo o núcleo e seleciona quais substâncias que vão entrar e sair do núcleo através dos seus poros. Então, a carioteca, ela é formada ali, ó, por duas membranas, tem uma membrana mais interna e uma mais externa. São duas membranas lipoproteicas. A camada que entre essas duas membranas forma ali uma lâmina de proteínas, e essas proteínas é que irão dar sustentação para a carioteca. Então, ali você vai ver, né, essa estrutura bem semelhante aí à membrana, né, plasmática da célula, só que aqui no caso é a membrana que forma o núcleo, que é a carioteca. Aí o que a gente encontra então ali dentro do núcleo? Ele é vazio? Não, tem algumas coisas ali dentro. Como, por exemplo, nós vamos encontrar a cromatina, nós vamos encontrar o nucleoplasma e nós vamos encontrar o nucleolo. Falando um pouquinho sobre o nucleoplasma nada mais é do que um líquido encontrado dentro do núcleo. Então, ele tem ali, né, uma parte aquosa, onde você vai encontrar água, ATP, nucleotídeos e enzimas que irão participar das reações químicas que vão acontecer dentro do núcleo. E nós temos também a cromatina. A cromatina é o local onde se encontra o DNA, com as informações necessárias ao funcionamento celular. Então, a cromatina é um conjunto de filamentos formados por DNA e proteínas. Então, essas proteínas que vão fazer justamente essa cromatina aí se condensar se chamam histonas. Então, a cromatina ela tem vários filamentos ali dentro, né, do núcleo. Nos seres humanos, né, nós possuímos aí 46 filamentos de cromatina dentro do núcleo da maioria das nossas células. Então, quando a célula não está se dividindo, a cromatina fica justamente nesse formato de filamento. Mas quando ela vai se dividir, ela precisa se condensar e formar, então, a estrutura que nós conhecemos como cromossomo. Aí aqui tem uma foto, ó, do cromossomo visto em microscopia eletrônica. Mas como é que essa cromatina ela se condensa, né? Com a participação aí de 4 histonas que elas vão fazer justamente, né, ali a formação desse cromossomo. Então, são 4 histonas na parte da frente e 4 histonas na parte de trás. Então, no total, na verdade, né, formando ali 8 histonas, que forma ali uma figura chamada octômero, que vai fazer com que, juntinhas ali, o DNA se envolva nelas. Então, o DNA vai dar 2 voltas nesses pares de histonas. Então, ó, são 8 histonas, ó, você vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem uma lá atrás, 6, 7 e 8. Então, sempre é um conjuntinho de 8 histonas, que são essas bolinhas coloridas que vocês estão vendo aqui na imagem. O DNA vai vir aqui, ó, e vai se enrolar nessas histonas. A parte que o DNA está bem enrolado, bem condensado aqui, ó, e essas histonas estão bem agrupadinhas, bem juntinhas uma das outras, é chamada de heterocromatina, que nada mais é do que o DNA inativo, ou seja, aquele DNA que está inacessível para fazer a leitura. Aqui você vê, ó, 2 grupinhos de histonas, e esse grupinho aqui de histona com o DNA envolvido, nós chamamos de nucleossomo. Então, aqui você vê um nucleossomo e aqui outro nucleossomo. Então, vários aqui, né, vão se juntando e quando eles estão assim bem juntinhos um dos outros, chama essa parte, né, do DNA chamada de heterocromatina. Quando você vê ali que tem um conjuntinho de nucleossomo aqui e tem um espaço, ó, entre o outro núcleo, então de nucleossomos, então você vê que tem aqui, ó, uma parte do DNA que está solto.
Então, essa parte aqui do DNA que está livre da presença ali das histonas, nós chamamos de eucromatina, que é justamente o DNA que está acessível, o DNA que está ativo, ou seja, é essa parte aqui do DNA é que vai acontecer a leitura para fazer justamente a formação das proteínas. Então, se você não lembra como que é feita, né, a formação de uma proteína, eu aconselho você a assistir uma aula que fala sobre síntese de proteína. Vou deixar os cards aqui em cima para você acessar e relembrar esse assunto, porque vai fazer toda a diferença para você entender o que está sendo falado aqui, ok? Então, essa parte aqui, ó, é justamente a eucromatina, que é o DNA ativo. E essa parte aqui, ó, que está condensada, que está juntinha, é a heterocromatina. E quando você vê ali todo o DNA enrolado, né, na proteína histona, todo ele condensado, forma aqui o cromossomo. E os nucleolos, né? Porque aqui você vê justamente essa parte aqui, né, bem destacada, uma figura bem maior para facilitar o entendimento. Então, você vê aqui, ó, a cromatina, que são os filamentos ali, né, soltos de DNA dentro do núcleo. Você vê aqui o envelope nuclear, que é a carioteca. Você vê ali também o nucleolo, que é essa parte aqui condensada. Essa parte aqui, ó, que é o nucleolo, nada mais é do que um corpo esférico onde são formados os ribossomos. Então, os ribossomos, né, são formados aqui dentro. O nucleolo, ele não tem membrana e são formados por RNA ribossomal, que formam ali, né, que foram formados por regiões organizadoras de nucleolo que estão ali presentes dentro do núcleo. Ali em algumas, né, cromatinas que estão ali dentro. Então, essa regiãozinha aqui bem condensada do núcleo é chamada de nucleolo e é ele que vai formar os RNA ribossomais que irão sair aqui do núcleo, passando, ó, por essa estrutura aqui da carioteca chamada de poro. Sim, porque como a gente viu, né, que a carioteca ela tem ali duas membranas, né, lipoproteicas e ainda tem uma partezinha entre essas membranas de proteína para dar a sua sustentação. Se ela fosse totalmente permeável, como é que as substâncias iriam sair ou entrar no núcleo? Então, para isso é necessário a presença de uma outra estrutura que nós chamamos de poro. Então, como a substância vai entrar ou sair do núcleo, é por onde que ela vai passar? Por esses poros presentes aqui na própria carioteca. Então, quando o RNA ribossomal ele é formado, ele vai sair aqui, né, pelos poros da carioteca e vai lá para o citoplasma, que é justamente o ribossomo, que é uma organela que vai estar presente ali no citoplasma da célula. Então, a gente já viu isso também, né, numa aula que eu falei sobre organelas citoplasmáticas. Então, você vai ver ali a presença dos ribossomos, tanto aderidos a algumas estruturas, como no caso aqui o retículo endoplasmático rugoso, ou também livre ali no citoplasma da célula, que é onde será fabricada a proteína. Então, aonde que esse ribossomo foi formado? Aqui, no nucleolo. Falando um pouquinho mais sobre esse poro, o poro ele vai deixar a estrutura, né, a molécula entrar ou sair de dentro do núcleo se tiver ali uma sequência sinal nessa molécula. Então, vamos supor que tem alguma molécula que queira sair do núcleo, como, por exemplo, o RNA mensageiro. Então, teve ali uma cópia do DNA, né? Então, formou ali uma molécula, uma partezinha de RNA mensageiro, que tem as informações, né, que foram copiadas do DNA para a formação de alguma proteína. Então, vou dar aqui o exemplo da hemoglobina. Hemoglobina é um pigmento, né, uma proteína que dá pigmento ao nosso sangue, que dá a coloração vermelha, né, às nossas hemácias, que são os glóbulos vermelhos do nosso sangue. E também é a proteína que vai fazer o transporte de oxigênio dentro das hemácias. Então,
foi formada ali uma sequência, né, de moléculas, de nucleotídeos para formação dessa hemoglobina. Então, agora ela precisa, né, essa fita de RNA mensageiro precisa sair de dentro do núcleo. E como é que ele vai sair, né? Passando ali por um poro da carioteca e em direção ao citoplasma para então, né, encontrar ali com o ribossomo para que possa acontecer então a leitura dessa sequência e a formação ali de um conjuntos de aminoácidos que irão formar a proteína. Beleza. Mas para que essa fita de RNA mensageiro saia de dentro do núcleo, é necessário uma sequência sinal. Se essa sequência sinal, né, for compatível com o poro da carioteca, aí esse poro vai permitir a saída dessa molécula. Mas se por acaso acontecer nessa sequência alguma falha, algum erro, e o poro não consegue reconhecer, ele não vai deixar essa molécula sair de dentro do núcleo. Ela vai ficar presa lá dentro, que é o exemplo, né, de uma doença chamada talassemia, ou também conhecida como anemia do Mediterrâneo. É um distúrbio sanguíneo em que envolve ali, né, menores quantidades da proteína, que é a transportadora de oxigênio, que é o exemplo que a gente está dando aqui da hemoglobina. Então, é um defeito na sequência sinal do RNA mensageiro que foi formado lá no núcleo, com as informações ali para a construção, né, dessa proteína que é a hemoglobina, presente nas hemácias. Só que essa falha dessa sequência aí, sinal, não deixa o RNA mensageiro sair pelo poro da carioteca e ir lá para o citoplasma. Então, ele não vai se encontrar com o ribossomo, não irá formar a proteína e então o indivíduo terá uma quantidade muito baixa dessa proteína no sangue, que justamente, né, transporta ali o oxigênio para as células. Então, a pessoa que sempre vai sentir o quê, né? Um cansaço físico, vai sentir ali também um pouco de fraqueza, vai ter uma certa palidez, né? Um crescimento lento. Então, isso pode provocar ali várias consequências para essa pessoa com essa doença genética, que é a talassemia. Então, agora vamos treinar, né, todas essas informações. Chegou a hora do exercício. Trouxe aqui uma questãozinha de 2017. O núcleo celular contém todas as informações sobre a função e a estrutura da célula. Analise as afirmativas a seguir sobre a estrutura do núcleo celular eucariótico. Então, vamos lá. O material genético do núcleo localiza-se em estruturas chamadas cromossomos? Sim, né? O material genético ele fica ali, geralmente nos filamentos de cromatina, que quando esses filamentos forem condensados ali através da proteína histona, irão se transformar em cromossomos? Sim, né? A gente pode até dizer que cromatina e cromossomo é praticamente a mesma coisa, são sinônimos. Então, essa número 1 está certinha. Número 2. Os nucleolos são orgânulos delimitados por uma membrana e constituídos de DNA. Não, os nucleolos são estruturas, né, ricas em RNA ribossomal, né, que ficam ali presentes no núcleo. Então, e eles não são delimitados por membrana. Então, essa número 2 aqui está errada. A número 3. A carioteca ou membrana nuclear é dupla? Sim, né? Ela tem a membrana, duas membranas ali, né? São lipoproteicas. E porosa? Sim, né? Tem ali os poros que vão fazer justamente a permissão da entrada e saída de substâncias na célula, no caso, né, do núcleo. Então, tá certinha essa número 3? Tá certinha. A 4. O nucleoplasma ou o suco nuclear é formado por água? Sim, é formado por água. Ribossomos e material genético?
Aí não, né? Ribossomos e material genético, no caso, vai estar dentro do núcleo, né? Faz parte ali do núcleo. Material genético, os ribossomos não são integrantes do nucleoplasma, e sim do núcleo. Mas o nucleoplasma a gente já viu, né, que é aquela parte aquosa, por isso que tem água, né? E também tem ali ATP, tem nucleotídeos, tem enzimas que irão participar das reações químicas ali que acontecem dentro do núcleo, mas os ribossomos, o material genético, não. Então, essa número 4 não está correta. Então, somente a 1 e a 3, letra D, a resposta. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se foi útil para você, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, então. Um beijo. Tchau, tchau.